Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa matéria que estamos falando, sobre o assunto que estamos falando, que é moldados para servir a Deus. Então já falamos que Deus nos criou com um propósito, com um objetivo, Ele é o nosso arquiteto, nosso criador, é que nos deu vida. E Ele nos criou com um propósito, com um objetivo. Uma das coisas quando você trabalha com jovens, com adolescentes, na verdade, você percebe uma grande falta de propósito na vida, uma grande falta de objetivo, uma grande falta de identidade, uma grande falta de direção, porque isso é uma coisa que é inerente do homem. A nossa alma, nosso ser, ele clama por uma resposta à pergunta: de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então todas as pessoas se fazem essa pergunta. Por isso é importante entender isso, o objetivo da nossa vida. E nós já temos falado sobre isso, que Deus nos criou com um objetivo, um propósito, uma direção, um caminho. Mas nós temos que nos submeter a esse caminho, a esse objetivo. E começamos desde a semana passada essa nova série que vai falar sobre que nós fomos moldados para servir a Deus. Nós fomos criados com uma forma, né, com características para um objetivo bem definido por Deus. Com um objetivo bem definido. E hoje eu quero falar sobre o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos. E para falar desse tema, eu gostaria de olhar sobre a vida de Moisés. Por isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre, eu quero orar a Deus pedindo que o Senhor nos dê sabedoria nesse momento. Senhor Deus, essa é a tua palavra, é por isso que estamos aqui. É pela tua palavra, que é ela que faz diferença. Então nos ajuda a receber e entender o que tu tens para falar para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler aí o capítulo 3 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1. Então aqui vai falar da vida de Moisés, né? Nós vamos falar da vida de Moisés. Aqui Moisés já saiu do Egito. Moisés nasceu no Egito e ele nasceu dentro de um tempo em que o faraó da época, que provavelmente era Tutmoses I, estava perseguindo o povo, os hebreus, matando todos os meninos. Já havia mandado as parteiras Sifra e Puá matar os nascidos meninos, mas elas não obedeceram. Então ele deu a ordem de fazer o quê? Que toda criança recém-nascida deveria ser jogada no Nilo, no rio Nilo. Então estava acontecendo essa perseguição no nascimento de Moisés, e a mãe de Moisés, para livrá-lo, colocou, após o nascimento, alguns dias, colocou ele num cesto e jogou no rio. Uma tentativa de salvá-lo, e ele foi achado pela filha de Faraó, que a criou, né? Essa filha de Faraó, por exemplo, provavelmente é Hatshepsut, um nome estranho, mas Hatshepsut. Ela veio a ser até governante do Egito, mas é outra história. E Moisés foi criado por ela, e depois de adulto, educado ali no meio do reinado ali do Egito, né, na realeza egípcia, ele nunca esqueceu das suas origens, ele sabia de onde ele tinha saído. E ele buscava ter relacionamento ali com seus parentes e tinha,
provavelmente esse anseio de libertar o povo, que o povo estava sendo escravizado. Mas acabou que matou um egípcio e teve que fugir do Egito. E ele tinha 40 anos à época. Tinha 40 anos. E aqui, a partir do versículo 3, se passou 40 anos. Aquele faraó da época que Moisés fugiu do Egito já havia morrido. E o povo continuava a clamar, porque a escravidão e a perseguição continuavam. Então, a partir do versículo 3 vai falar, do capítulo 3, a partir do versículo 1, vai falar sobre esse chamamento de Deus. Deus chamando Moisés para libertar o povo. Então, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, como é que foi que Moisés viu? Era um arbusto, uma sarça é um arbusto do deserto. Então era um arbusto, uma planta, né, seca do deserto, que estava queimando, mas não se consumia. Queimava, mas não virava cinzas. Então ele via aquela sarça queimando, aquela planta queimando, queimava, aquele fogo, e não parava de se consumir. Não parava de queimar e não consumir. Então vou lá ver o que está acontecendo. Versículo 3. Disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima ou não se consome. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso aqui é uma coisa interessante desse versículo. Se você for ler, continuar lendo o livro de Êxodo, Moisés é conhecido como um grande amigo de Deus, uma pessoa que via Deus face a face. Ele via Deus, tanto é que quando ele saía da presença de Deus, depois dessa parte, o rosto dele brilhava. E aqui, antes de Deus realmente conhecer, de Moisés conhecer Deus, ele esconde o rosto porque entende que ninguém pode ver a Deus e sobreviver. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: Certamente vi na aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Exatores é aquelas pessoas que escravizavam, que ficavam os feitores, né? Que ficavam ali muitas vezes maltratando os escravos. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo. Deus está dizendo. Por isso desci, ele estava ali ele estava em pessoa ali, na sarça ardente que estava um pouco longe, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Moisés, no tempo que ele fugiu do Egito porque havia matado o egípcio, ele estava se aproximando dos filhos de Israel, provavelmente para libertá-los. Então muitos filmes até eles tentam retratar isso, os 10 mandamentos, enfim. Ele tinha intenção, ele tinha 40 anos, era um homem no auge, no seu auge de força, de sabedoria, de conhecimento. Moisés foi criado ali, educado
no Egito, né? E ele ali estava no auge. Ali ele poderia, vamos dizer assim, tinha todas as chances para tirar o povo do Egito, talvez ele mesmo com sua própria força. Mas naquele momento não, ali ele tinha 80 anos, já estava já no fim da sua vida, não esperava mais nada. Ele já estava com a sua vida estável, estabilizada, tinha filhos, era casado, enfim, e estava estável ali na sua vida, sendo pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, enfim. Ele não tinha mais nenhum plano, não tinha mais nenhum projeto, não tinha nenhuma mais expectativa. Ele apenas estava terminando a sua vida, tranquilamente. E Deus chama ele agora para libertar o povo. E ele diz: Olha, quem sou eu? O faraó o faraó é um dos maiores reis do mundo. O Egito era conhecido um dos maiores exércitos do mundo, um dos exércitos mais fortes do mundo daquela época. Quem sou eu para tirar? Eu não sou mais aquele líder militar que eu era 40 anos atrás. Eu não tenho mais aquela influência, eu não tenho mais o poder, não tenho mais. Eu não posso. Quem sou eu? Não sou mais nada, só sou um pastor de ovelhas. Versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de havendo tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus diz para Moisés: Moisés, não será você que tirará o povo do Egito. Eu vou tirar o povo do Egito. Você vai ser só um instrumento. Você estava muito cheio de si naquela época. Por isso que tomou aquela decisão precipitada, matou aquele egípcio, usou sua própria força. Agora que você reconhece que você não é nada em si mesmo para poder fazer alguma coisa pelo povo de Deus, agora eu posso te usar. Porque agora a honra e a glória vai ser para quem é de direito, que é para Deus. Quando pessoas muito conhecedoras e muito capazes se colocam para fazer algo, é Deus que concede tudo aquilo para ela. Mas as pessoas tomam para si a glória. E Deus Deus não tem problema com identidade, com baixa autoestima. Só que é injusto. Quando você dá a glória, você não dá a glória para quem é de direito. Então aqui, sendo Moisés e Arão dois senhores, dois idosos, sendo os libertadores, todos saberiam que não eram eles. Era o Deus deles, que é o Senhor. Então agora tu vai. Agora eu quero te usar. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, que nós não podemos, é aí que Deus nos usa. É aí que Deus nos usa. É assim que ele fez com fez com Davi. Como ele disse para Davi: Eu te tirei de trás das ovelhas. Como ele fez com José, apesar de ser um grande homem, mas estava na cadeia. E Deus usa, Deus tira aquilo que é improvável, aqueles que são improváveis, mas que reconhecem a sua incapacidade, a sua miserabilidade, e dão toda a glória ao Senhor. Então eu serei contigo. Não sou eu, mas é Deus que vai por meio de mim. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? O nome era algo muito importante, principalmente no Egito, mas na antiguidade como um todo. Então todos os deuses, os falsos deuses, tinham um nome. E dependendo de que Deus era, o nome dele, né, ele era reconhecido. Então, Moisés está dizendo: Eu vou chegar lá, um pastor de ovelhas de 80 anos, que fugi do Egito, sou hebreu, mas fugi, não tenho referência nenhuma. Como é que esse povo vai acreditar em mim? Como é que esse povo vai me seguir? Como é que os anciãos do povo de Israel vão me acreditar em mim? Se eu não sei o Deus lá
dos seus antepassados. Quem é esse Deus? Até porque, apesar do povo hebreu terem grande experiência, né? Abraão, Isaac, Jacó, mas eles já haviam muitos anos estavam no Egito. Eles tinham uma esperança, mas eles nem sabiam o nome de Deus. Eles nem sabiam. E aí aqui Deus revela o nome dele. Olha, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Este verbo eu sou, uma forma que produz o passado, presente e futuro. Então esse eu sou o que sou, em hebreu é Yahvé, é o YHWH, é o nome de Deus. Transliterado é Yahvé. E esse verbo, essa palavra, eu sou o que sou, ou Yahvé, é uma palavra que reproduz presente, passado e futuro. Ou seja, a eternidade. E por isso que os judeus também chamam o eterno, chamam nem de Yahvé, nem de Jeová ou Yahvé, eles chamam de o eterno. Então esse nome, ele dá essa percepção de eternidade, natureza eterna e imutável de Deus. Então diz que o eterno, o imutável, o onipotente, onipresente, onisciente, o que existe independente de qualquer coisa, ele que está te enviando, ele que está indo libertar o povo. Versículo 15: Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Yahvé, eu sou o que sou. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração, eterno e imutável. O nome era muito importante para os egípcios. Se você ler lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, foi quando Moisés já se apresentou ao faraó. Olha só o que acontece aqui. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó: Quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixei ir Israel. Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó desdenhou, porque realmente ele não conhecia. Quem é o Senhor? Que nome é esse que eu desconheço? E é interessante entender que hoje o nome que ficou registrado é o nome do Senhor. O nome de Faraó, se você for ver, nem é registrado aqui. É registrado o nome das duas parteiras, Sifra e Puá, mas não é registrado nem o nome do faraó, nem da filha de faraó. Os historiadores chegam à conclusão pela história buscando, mas o nome do faraó e da filha de faraó não é registrado. O que acontecia com os faraós? Como o nome era muito importante, o nome ficava para a eternidade para os faraós. Como eles acreditavam numa vida após a morte, até fazer aquela mumificação dos corpos, né? Fazia aquelas pirâmides, que era tipo um portal, algo que mandava ele para o além. Eles tinham essa crença da existência da eternidade muito forte. E que uma das coisas para preservar a eternidade dessas pessoas era o nome. Por isso que eles construíam monumentos gigantescos para deixar o seu nome registrado. Escrevia os seus nomes e as suas histórias nesses monumentos. Então, vê várias histórias escritas nos monumentos egípcios, nas pirâmides, nos obeliscos. É o que? Os faraós tentando deixar uma marca. Por isso que eles construíam também aquelas obras faraônicas. É por isso que vem esse nome, obras faraônicas. É porque os faraós queriam deixar o seu nome registrado na história. E uma coisa que esse faraó que Moisés se apresentou, que provavelmente é Tutmose III, o que ele fez? Ele apagou o nome do faraó ou da faraó antecessora, que era Hatshepsut. Houve um faraó mulher no Egito,
por um pouco de tempo, né? E ele apagou nas obras, nas estátuas, nos obeliscos, apagou, riscou o nome dela para que ela fosse esquecida. Então hoje só se sabe que houve um faraó mulher pela pesquisa nas múmias, pelas escavações, mas nas listas oficiais de faraós ela não consta. E esse faraó também, porque os faraós faziam isso, ele apagava os nomes dos seus antecessores para que só o nome dele ficasse. Eles apagavam, por exemplo, histórias que não eram muito boas para eles. Então, histórias de derrotas militares, histórias de reveses, os faraós não escreviam. Escreviam só histórias boas, histórias de vitórias. Por isso que você não vai achar bem bonitinho escrito sobre o êxodo nas estátuas e nas antiguidades egípcias. Você não vai encontrar. Porque eles apagavam essas histórias, eles não escreviam essas histórias. Mas você vai encontrar em outros lugares, né? As evidências mostram. Então ele aqui, Faraó aqui desdenha, mas o nome dele foi esquecido, mas de Deus permanece para sempre. Versículo, voltando lá para capítulo 3, versículo 18. E ouvirão a tua voz e irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito, lhes dirás, o Senhor Deus dos Hebreus os encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Deus já sabia. Então ele está contando já tudo para Moisés. Você vai chegar lá, o rei do Egito não vai deixar, mas você vai... Eu vou na sua frente, você me representa. O poder que vai fazer alguma coisa é o meu poder. Eu vou com você. Mas já está avisando tudo para Moisés. E continuando aqui. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixarei ir. Então Deus está dizendo, olha, você vai pedir, vai falar para ele deixar vocês irem. Ele não vai deixar, apenas com mão forte. Eu vou mostrar os meus prodígios, que são as 10 pragas, derrotando as 10 pragas, 10 deuses, derrotando os 10 deuses do Egito. Então as 10 pragas derrotou os deuses do Egito. O nosso Deus, o Senhor, derrotou todos os deuses do Egito. E Deus está dizendo para ele, olha, eu vou fazer prodígios, e eles vão, só por meio dessa derrota completa, que eles vão deixar vocês irem. Versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha ou sua hóspede joias e prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então Deus está dizendo, olha, vai ter uma guerra, eu vou vencer a guerra pelo meu povo. Eu vou batalhar pelo meu povo. E Deus faz isso até hoje pelo seu povo, somos nós. E ele está dizendo, eu vou batalhar pelo meu povo, vou derrotar os egípcios. E nós vamos despojar o Egito. Despojar o quê? Um reino vencedor numa batalha, ele despoja, o quê? Ele pega os bens do derrotado. Ouro, prata. Então, quando o povo hebreu saiu do Egito e levou os utensílios de ouro, de prata, roupas enfim, ele estava despojando, porque Deus havia vencido uma guerra por eles. E depois de todo esse histórico, onde Moisés já tinha falado da sua incapacidade. E Deus já sabia, Deus não é cego, ele sabe que Abraão era incapaz. Ele tinha 80 anos, não tinha influência nenhuma no Egito, diferente de 40 anos atrás. Ele era um pastor de ovelhas, ele já estava velho, ele não tinha exército nenhum. Deus já sabia de tudo isso. Então, quando ele chamou Moisés, era apenas como um desses representantes para humilhar aquele povo tão soberbo que era o povo egípcio. E ele já sabia, Moisés, apesar de ter falado, já sei disso, eu vou com você, eu vou fazer isso, você só vai ser um instrumento. Apesar de tudo isso, Deus tem explicado, mas o medo no coração de Moisés.
e vamos dizer assim, olha, eu quero ter certeza mesmo, porque esse negócio é muito sério e eu quero ter certeza. Aí no capítulo 4, versículo 1 diz: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Só eu falando, e eu já não falo muito bem. Moisés diz: Olha, lá mais na frente diz: Eu tenho a língua pesada. Só eu falando, eles não vão crer em mim. E o que Deus disse? Perguntou-lhe: O que? Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que tem nas tuas mãos? O que é isso que tem nas tuas mãos? Um bordão, respondeu Moisés. E aí Deus manda que Moisés jogue aquele bordão no chão, transforme em serpente. O Moisés pega a serpente pela cauda, e ela se transforma em bordão de novo. Fala, você vai fazer isso aqui para mostrar tanto para os anciãos quanto para Faraó que você não está falando de você mesmo. Você não está indo sozinho, você está indo sendo meu representante. E Moisés foi, e como diz na própria palavra, ele nem sabia falar, ele não conseguia falar direito, ele tinha dificuldade em falar. E o que Deus disse? Eu vou chamar o teu irmão Arão, que também é idoso. É mais velho do que você, inclusive. E ele será tua voz. Então preste atenção. O que aconteceu lá? Moisés só era uma. Ele só foi. O poder era representado pelo cajado. O que tu tem nas mãos? Um bordão, um cajado. Pois é isso que eu vou usar. Moisés foi lá, ele não falava, quem falava era Arão. Então Moisés falava para Arão, Arão falava para o faraó e para todo mundo. E aí, depois daquilo ali, Faraó não obedecia. O que Deus mandava? Vai lá e toque no rio. Tocava com o quê? Um cajado, um bordão que representava Deus. E ele tocava e virou tudo em sangue. E tudo ele usava por meio do cajado. Nem falava e nem fazia por nada por si mesmo. Apenas teve a coragem de aceitar o desafio de Deus. E hoje Deus pergunta para mim e para você: o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Aquele cajado, ele representava a identidade de Moisés. Ela representava, aquele cajado, a identidade de Moisés. Representava a sua identidade, suas posses, sua influência ali. Então aquele cajado não era só pega qualquer coisa que tu vê aí pela frente. Não, era bem significativo. Moisés era um pastor de ovelhas. Aquele cajado mostrava a sua identidade, quem ele era. Moisés era, como pastor de ovelhas, seus bens são as ovelhas. Mostrava que tudo que Moisés tinha era as ovelhas, era aquilo que ele vivia na profissão. E toda a sua influência era por meio também da sua profissão, da sua identidade, das suas posses. Era por meio de ser um pastor de ovelhas. Se dava a sua influência. Antes Moisés era um príncipe do Egito. Tinha muito mais influência, tinha muito mais posse por ser filho da filha de Faraó. E Deus não quis usar ele. Ele quis usar Moisés quando? Quando Moisés era um simples pastor de ovelhas, com poucas posses e pouca influência. Mas Deus usou a identidade, as posses e a influência de Moisés, quem ele era, para resgatar o povo do Egito. E Deus está perguntando hoje para mim e para você: o que tu tem nas mãos? Deus quer usar a sua identidade, a sua personalidade. Moisés era muito altivo quando ele estava no Egito. Tanto é que ele, por um rompante de ira, ele matou o egípcio. Não era permitido matar egípcio, não era uma coisa que podia fazer sem problema, não. E aí o que se tornou Moisés depois de 40 anos? 40 anos, um homem manso. Essa sua identidade de pastor de ovelhas era o que Deus precisava. Deus não precisava de um general.
Deus não precisava de um homem forte, cheio de capacidades. Ele precisava de um pastor de ovelhas. Porque tirar o povo do Egito foi fácil. Difícil foi passar 40 anos com ele no deserto. Se fosse um general linha dura, matador de gente desobediente, como Moisés se mostrou há 40 anos, o que ele ia fazer com o povo? Precisava de um pastor de ovelhas, manso, humilde, que cuidasse daquele povo rebelde e difícil. E era aquilo que Deus precisava. Então a identidade de Moisés foi o que Deus precisava naquele momento. As suas posses, ele não tinha nada. Mas o que ele tinha, dentro do que ele possuía, o fato dele não ter nada, não ter nenhuma herança, foi para Deus, para ele entender, Deus mostrar, olha, eu não preciso que você tenha nada. Eu vou te usar, eu vou te dar. Eu vou te dar tudo que tu precisa, eu vou te dar todo o alimento que você precisa. Eu vou te dar todo o cuidado que você precisa. E a sua influência? Não, eu não tenho influência. Ah, eu tenho uma pouca influência porque eu sou hebreu, eu tenho 80 anos, então eu vou usar essa pouca influência que você tem. Se tivesse muito, eu ia usar de qualquer jeito, porque eu que dou influência, eu que dou poder para as pessoas, eu que dou autoridade. Então Deus está falando comigo, com você. O que tu tem nas mãos? Eu quero te usar. Eu quero usar a tua identidade, a tua personalidade. Eu quero usar a tua profissão. Eu quero usar o que tu tem nas mãos. Porque eu te dei isso. Eu te formei, eu te fiz do jeito que você é. E eu quero usar isso aí. Eu quero usar as tuas posses, sejam poucas, sejam muitas. Porque eu te dei essas posses com um propósito. Não foi além para que você usufrua, mas foi para minha glória. Quando você é sustentado e usufrui do fruto do seu trabalho, você está me glorificando. Mas também me glorifica quando eu posso usar para abençoar outras pessoas essa posse. Então Deus quer usar suas posses, seus bens, seus recursos. Deus quer usar a sua influência. Toda influência, toda autoridade que Deus dá às pessoas é para ser usado para a sua glória, para a glória de Deus. Deus quer usar a sua influência. Talvez você ache que não tem muita influência. Interessante a história também lá em Reis, uma viúva de um profeta, chegou para o profeta e falou: olha, eu não tenho nada, meu filho está para ser vendido. E o profeta perguntou: o que tu tem em casa? O que tu tens à mão? O que tu tem que pode ser usado? Ah, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Pois é isso que você vai usar. Vai e busca e procura e junta vasilhas, não poucas, muitas. E aquela viúva teve que procurar na sua vizinhança. Talvez se ela não fosse uma mulher benquista, ela não ia conseguir tantas vasilhas necessárias que ela, né? Mas ela foi e buscou muitas vasilhas. Aquela mulher tinha uma certa influência no seu meio pelo seu nome. Então Deus quer usar a sua influência. Às vezes você pensa, eu não tenho influência nenhuma. Às vezes você tem. Você conhece pessoas, você é uma pessoa que as pessoas gostam. Você é uma pessoa que ajuda muita gente. Às vezes você tem autoridade, realmente é uma pessoa de autoridade, tem um cargo em algum lugar, ou enfim. Deus quer usar a sua influência. Deus quer usar a influência que você tem. Então, o que você tem nas mãos? Qualquer coisa que você tem nas mãos, Deus pode usar. Seja um cajado, seja uma botija de azeite. Mas Ele quer que você se dê de coração. Então, mais do que um cajado, um objeto, Deus quer usar você, sua identidade, quem você é, o que você tem e a sua influência, seus relacionamentos. Deus quer usar você, mas você tem que se colocar. Você tem que dizer: eis-me aqui, mesmo que faça várias perguntas para Deus.
como Moisés fez, como Gideão fez. Mas se coloque na presença do Senhor, porque Deus quer te usar. O que você tem nas mãos? Vamos orar aqui? Essa pergunta vai ficar para você, porque Deus quer te usar. Senhor Deus bendito, aqui está as nossas mãos. Nós não temos nada para te oferecer, nada de valioso, nada, Deus, que tu não tenha. Mas eu sei, Senhor Deus, eu sei que mesmo essas mãos frágeis, que não tem nada para te oferecer, tu pode usar essa vida aqui e essa vida dessas pessoas que estão na tua presença agora. Ó Deus bendito, usa as nossas vidas, converte os nossos corações a ti, para que possamos, Senhor Deus, não temer, para que possamos, Senhor Deus, não rejeitar o teu chamado, mas para que possamos entender que é o Senhor que é o Deus que faz e que opera e que usa tudo aquilo que temos, que achamos até que não tem valor, mas o Senhor quer, mas o Senhor usa porque a glória é tua, é tu que é o teu poder. Então usa, Deus, essas mãos, essas vidas para a tua glória, Deus, para a tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém.